Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Breno Lucarelli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lucro e Companhia. O assunto de hoje é Tesouro Direto. Para você que está começando a investir, ou para você que já investe há mais tempo, mas não sabe exatamente o que é esse tal Tesouro Direto, eu estou aqui para explicar. Hoje, você vendo esse vídeo, você vai sair daqui, depois de terminar esse vídeo, você vai saber tudo o que precisa saber para investir com consciência, para investir com inteligência e segurança, saber o que você está fazendo e não ficar apenas aí à mercê das opiniões dos outros ou de uma análise feita por outra pessoa. Você vai ser capaz de tomar as suas decisões financeiras, as suas decisões de investimento no que tange, obviamente, o assunto aqui do Tesouro Direto. Então vamos lá. Eu queria começar aqui explicando o que é o Tesouro Direto, colocando isso daqui em contexto, para você saber, em primeiro lugar, para onde está indo o teu dinheiro, onde que você está investindo esse dinheiro. O que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional, e o Tesouro Nacional é uma instituição que faz parte do Ministério da Economia, que é vinculado, obviamente, ao governo federal. Então, o Tesouro Nacional ele serve como um caixa do governo. O governo, como uma pessoa, uma família ou uma empresa, ele tem gastos, ele gasta com saúde, educação, segurança e tal. Tem o funcionalismo público, a máquina estatal, e ela tem as receitas dela, que basicamente proveniente aí de arrecadação de impostos que a gente paga. E também tem lucros das estatais e uma série de outras fontes de receita menores. E o governo ele também tem que fazer investimentos. E levando tudo isso daí em consideração, muitas vezes o governo acaba tendo que gastar, e precisa de mais dinheiro do que ele é capaz de receber. Então, assim como as pessoas e as empresas, ele vai ao mercado e pega dinheiro emprestado, ele toma dinheiro emprestado. Só que como aqui a gente está falando do governo inteiro, ele vai fazer isso daí através de uma instituição própria, que é o Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional criou em 2002, em parceria com a Bolsa de Valores, o Tesouro Direto. E o Tesouro Direto foi criado para estabelecer ou estreitar um relacionamento entre o investidor pessoa física e o Tesouro Nacional. Então, a partir da criação do Tesouro Direto, a gente pode investir diretamente no Tesouro Nacional sem precisar de intermediário. Basta a gente ter uma conta numa corretora para poder fazer a transação, mas não precisa de um intermediário ali comprando o título e vendendo para a gente. A gente faz diretamente. Então, ao investir no Tesouro Direto, a gente está emprestando dinheiro para o governo federal. Como em qualquer empréstimo, existe um contrato, esse contrato que a gente não vê, mas a gente sabe que ele está ali, ele existe, e ele estabelece duas coisas bastante importantes, que é uma data de vencimento e uma taxa de juros. A data de vencimento é quando quem está tomando o seu dinheiro emprestado se compromete a pagar, e a taxa de juros é a taxa que o teu dinheiro, que o empréstimo vai ser remunerado. Então, levando isso daí em consideração, o Tesouro Nacional ele criou 3 títulos, que são o Tesouro Prefixado, o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA+. O Tesouro Prefixado, como o nome já indica, ele tem uma taxa de juros pré-fixada. Isso quer dizer que quando você compra o título, quando você investe no título, você sabe exatamente que taxa de juros vai ser paga lá no vencimento. Então você sabe exatamente quanto você vai ganhar, você não vai ter surpresas aí no meio do caminho. Já o Tesouro Selic, ele varia de acordo com a taxa Selic. Sabe aquela taxa Selic que você escuta a cada 45 dias no jornal, dizendo que o Banco Central, que o Copom se reuniu para decidir a nova taxa de juros, se vão manter a taxa de juros, se vão aumentar ou se vão diminuir essa taxa. Então, esse investimento daí, o Tesouro Selic, ele vai variar de acordo com essas decisões. Se a taxa Selic aumenta, você vai ganhar mais. Se a taxa Selic diminui, você vai ganhar menos. Então, ela vai obedecendo ali a taxa Selic. E por último, a gente tem o Tesouro IPCA+. O Tesouro IPCA+, ele é composto de 2 partes. Uma parte é o IPCA. O IPCA é um índice de inflação, o índice de preços ao consumidor amplo, que é medida pelo IBGE e é tida como a inflação oficial do governo. E esse título, ele está aí para te proteger da inflação. Você pode investir para se proteger da inflação. Então, se a inflação aumenta, você vai ter uma remuneração maior. Se a inflação diminui, você vai ter uma remuneração menor. E a outra parte da remuneração é uma parte pré-fixada. Tem ali uma taxinha fixa que hoje
gira em torno de 3 a 4%, dependendo do título, que vai depender do vencimento. Agora que você conhece os 3 títulos disponíveis, a gente vai ver aqui um outro ponto importante que você, quando for investir, vai se deparar. Alguns títulos, eles têm os chamados juros semestrais, enquanto outros não têm. Então, os títulos que não pagam juros semestrais, você vai receber todo o seu montante investido mais os juros no dia do vencimento do título. Quando você for resgatar o seu título, vai estar lá tudo junto. Enquanto que aquele título que paga juros semestrais, vai ser calculado os juros que aquele título rendeu ao longo dos 6 meses e você vai receber aquela remuneração. Qual título que é melhor? Isso daí vai depender basicamente de quando você pretende utilizar o dinheiro. Por exemplo, se você não pretende usar o dinheiro que você quer investir no curto ou no médio prazo, o ideal seria você deixar o dinheiro rendendo lá dentro do seu investimento. Porque o que acontece? O rendimento ele é calculado ali em períodos, né, diários ou anuais, e aquele dinheiro ele vai crescendo cada vez mais. O seu investimento vai gerar juros, e os juros vai gerar juros, e os juros dos juros gerados vai gerar mais juros, e você tem ali uma bola de neve crescendo. É o tal dos juros sobre juros, ou juros compostos. Então aquilo dali é como um fermento e o bolo vai crescendo, crescendo, crescendo e no final você vai pegar um bolão de dinheiro. Enquanto que o outro, né, a outra modalidade ali que você vai receber juros semestrais, ele é melhor no caso, por exemplo, de uma pessoa aposentada que vai utilizar os juros para pagar as contas de casa, né, para poder ter a remuneração normal que ele teria da aposentadoria. Só que, por outro lado, essa pessoa ela vai ter um bolo que o bolo vai crescer um pouquinho, ela vai lá e tira um pedaço. Aí cresce mais um pouquinho, ela vai lá e tira um pedaço. Então, quando chegar no dia do vencimento, o bolo que ela tem no final é mais ou menos do mesmo tamanho daquele bolo inicial que ela tinha, sendo que ela já vai ter comido as fatias ali ao longo daquele tempo que ela manteve o investimento. Então você vai me perguntar, então na verdade tanto faz, porque eu posso também tirar o meu dinheiro, eu posso receber os meus juros e eu posso reinvestir esse dinheiro em outra coisa. Não daria na mesma? Não, não dá na mesma. Por quê? Porque no momento que você recebe os seus juros, a sua remuneração, você é taxado, você vai ter imposto de renda para pagar. Como você tem imposto de renda para pagar, o que sobra é menor do que o que você recebeu. Enquanto aquele outro investimento que não pagou nada, ele está lá rendendo juros sobre juros sobre juros. Então você vai ter uma perda aí. Então é importante a gente falar disso para você escolher o investimento que é mais adequado para você de acordo com o horizonte de tempo que você pretende resgatar, sacar aquele dinheiro de volta. Então, aproveitando que a gente está falando de imposto de renda, eu vou falar do imposto de renda que incide sobre o Tesouro Direto. O imposto de renda que incide no Tesouro Direto, ele é calculado de forma regressiva. O que isso quer dizer? Que quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro investido, menos imposto você paga. Ele se inicia em 22,5%, é a alíquota inicial, para investimentos que são resgatados num prazo de até 180 dias. E depois esse valor vai caindo até chegar em 15% para investimentos que são resgatados em períodos superiores a 720 dias. Então você tem um incentivo a deixar o seu dinheiro investido mais tempo. Outra coisa que é super importante falar, você pode tirar o seu dinheiro antes da data de vencimento? Sim, você pode. O Tesouro Direto ele tem liquidez diária, então o Tesouro ele se compromete a comprar os títulos que você tem todos os dias úteis, né, horário de negociação normal e pelo preço de mercado. O que isso quer dizer? Que o preço de mercado ele vai variar de acordo com a economia, de acordo com a percepção dos investidores, de acordo com a taxa de juros, um monte de coisa. Então aqui para tentar simplificar a história para você entender melhor, né, e depois você pode pesquisar mais e rever o vídeo, enfim. Imagina que você comprou um título pré-fixado a uma taxa de 10% ao ano. Dali a um tempo, o Copom se reúne e decide aumentar a taxa de juros. Os investidores, agora, eles estão buscando títulos com taxas de juros maiores, refletindo aquele aumento que o Banco Central decidiu que teria na taxa de juros. Então, o que acontece? O teu investimento, o teu título, ele vai perder valor para poder refletir aquela nova taxa de juros.
para a pessoa que comprar o teu título receber 12% ao ano, porque ela não está interessada mais em ter um título de 10% ao ano. A mesma coisa acontece, só que numa lógica contrária, né? Se o Banco Central decide baixar a taxa de juros, o teu investimento que paga uma taxa de juros melhor, ele vai se valorizar, porque no momento que você vender, você vai vender para a pessoa que está ali buscando uma taxa de 8% ao ano. Então aqui, para resumir, se a taxa de juros cai, você pode ganhar dinheiro vendendo antecipadamente, mas se a taxa de juros sobe, você pode perder dinheiro caso venda antecipadamente. Isso daí a gente está falando dos títulos pré-fixados. Então, o Tesouro pré-fixado e também o Tesouro IPCA+, porque ele tem aquela partezinha lá pré-fixada que a gente falou antes. O Tesouro Selic ele é um pouco diferente. Como ele é uma taxa pós-fixada, ele tem os juros dele ali sendo calculado todos os dias e sendo agregado àquele valor inicial que você investiu. Então ali você não vai ter uma surpresa de perder dinheiro ao longo do tempo. Por isso que o Tesouro Selic ele é muito recomendado para quem está fazendo ali um fundo de reserva, porque ele tem a liquidez diária e ele também tem a segurança de que você sempre vai sair com um valor superior, igual ou superior àquele que você investiu. Então ele cumpre essas duas exigências que a pessoa tem para poder fazer um fundo de emergência, uma reserva de emergência. Se isso ficou complicado, basta entender o seguinte: se você for comprar um título pré-fixado ou aquele título IPCA+, e vender antes da data de vencimento, pode ser que você tenha perda. Mas se você levar o título até o vencimento, você não vai ter perda, porque o Tesouro ele vai cumprir aquilo dali que foi acordado e vai te pagar exatamente o que tinha sido combinado. Tá certo? Então isso daqui é um tópico um pouquinho mais avançado, basta você investir sem pensar em resgatar antes da data de vencimento. E falando de data de vencimento, o Tesouro ele oferece diversas datas de vencimento para diversos títulos, então você vai investir naquele que tem mais a ver com o que você está planejando para a sua vida. Então, tem lá um investimento que vai vencer daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. E se você pretende utilizar aquele dinheiro antes da data de vencimento, procura um investimento que tenha uma data de vencimento condizente com seus planos, que aí você mitiga já esse risco. Agora vamos falar um pouco de custo, né, do Tesouro Direto. Uma das coisas mais importantes que a gente tem que ver ao analisar um determinado investimento é o custo desse investimento, são as taxas que estão ali agregadas àquele investimento e que podem penalizar muito a sua rentabilidade. E o Tesouro Direto, ainda bem, ele tem uma taxa bem pequenininha, é uma taxa de 0,25%, que é paga a B3, que é quem administra, né, essas transações que são feitas no Tesouro Direto, e fora isso não tem mais nada. A maioria das corretoras não cobram nada para você comprar ou vender os títulos ou para manter os títulos em carteira, e o Tesouro também não cobra nenhum tipo de taxa. Então, 0,25% ao ano é tudo que você vai pagar, é o custo que você vai ter por investir no Tesouro Direto. E outro ponto que é super importante é a segurança. O Tesouro Direto é um investimento seguro? Sim, o Tesouro Direto é tido como o investimento mais seguro que você pode ter no país, porque quem garante é o próprio governo do país. Então, a simples possibilidade do governo pensar em dar um calote já geraria um problema grande para a economia. Se de fato o governo dá um calote nos investidores, não é só em você, ele está dando calote em grandes bancos, em grandes empresas, tanto no Brasil quanto no exterior. A situação no Brasil ficaria péssima, a economia afundaria de uma maneira que a gente não consegue nem imaginar, e então a possibilidade disso daí acontecer é super, super remota. Pode acontecer, mas é super remota. Então, assim, o Tesouro ele é seguro, ele tem uma taxa de retorno, ainda que as taxas estejam baixas hoje, é uma taxa de retorno adequada, né, para o investimento, dado o nível de segurança desse investimento, e basta você ter uma conta numa corretora, é um investimento barato e você pode se beneficiar muito dele. Se você quiser saber mais, eu tenho um artigo escrito no blog do Lucro e Companhia, que eu vou deixar fixado aqui embaixo, e você também vai achar muita informação no próprio site do Tesouro Direto, inclusive com calculadora de investimento. Você coloca lá um montante que você deseja investir, e para saber quanto você deve receber lá na frente,
no dia do vencimento e tal, que é bem bacana. Eu espero de verdade que você tenha aprendido alguma coisa aqui com o vídeo de hoje, que isso daí ajude a melhorar a sua vida, em especial sua vida financeira. Se ainda ficou alguma dúvida, você pode escrever aqui nos comentários que eu vou responder. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like para ajudar aqui o canal e considere se inscrever também para não perder os próximos vídeos. É isso, eu vou ficando por aqui, até logo, bons lucros, tchau, tchau.